Salve pessoal, quem fala é o Arthur e trago para vocês uma nova recomendação de mangá. Eu vou falar 5 mangás na qual o protagonista é um necromante. Vocês realmente gostam de mangá que o protagonista é necromante, por causa que necromante é muito roubado. Todo mundo tá dizendo isso hoje em dia e todo mundo gosta bastante do Solo Leveling e o necromante é uma enorme inspiração para qualquer um, mas a gente fica pensando aí que o necromante é apelão demais, tá formando um exército e tal, já é roubado demais. Mas enfim, eu tô trazendo aqui 5 mangás de que o protagonista é um necromante. Bom, todo mundo... Bom, nem todo mundo, é que ó, alguns conhecem e outros não. Por isso eu vou trazer essa recomendação para quem ainda não conhece esses mangás. Enfim, vamos falar aqui, o primeiro de nossa lista. Bom pessoal, o primeiro da nossa lista é Absolute Necromance. Bem, o que fala sobre esse mangá? Uma torre apareceu na Terra há muito tempo. Daí, através dessa torre, monstros saíram e começaram a espalhar o caos. É daquele gênero, pessoal, que conhece torre. Por mais que seja chato eu estar falando isso, mas é pra todo mundo que já sabe, outros não. Mas eu vou falar mesmo assim. Quando essa torre apareceu, monstros começaram a sair e como todo mundo tava quase perdendo a esperança, as pessoas acabaram despertando um poder sobrenatural, na qual eles se tornaram jogadores. E para que eles possam trazer a paz para este mundo, eles começaram a escalar a torre, que não sabe quantos andares tem. E dentro desses andares tem as constelações. Se você escolher uma constelação para seguir, você acaba se tornando um tipo de apóstolo, ou um discípulo, pessoal, para ser melhor. Um discípulo. Quando você se torna um discípulo dessa constelação, ela vai lhe oferecer alguns presentes, algumas coisas boas para o seu discípulo evoluir. Enfim, o nosso protagonista era um necromante totalmente poderoso. Ele estava em um andar enfrentando um boss junto com seus amigos, só que de repente ele acabou sendo traído por um de seus aliados, porque ele era alguém tão poderoso. E no fim, o protagonista tinha uma última tática, na qual ele usou uma técnica secreta, na qual permitiu ele renascer em outro corpo para salvar sua alma. Só que ele acaba renascendo no corpo de uma outra pessoa, que era extremamente fraca e acabou morrendo. Mas enfim, com o conhecimento que ele teve sobre o jogo e de todas as coisas que ele passou na torre, ele vai usar nessa segunda chance e ele vai buscar vingança. Daí já começou a cerimônia lá para outros jogadores entrarem na torre. E já o nosso prota acaba entrando na torre e ele sabe como pode funcionar esse tutorial. Mas aí uma constelação apareceu. E essa constelação era um rei demônio. E esse rei demônio se chamava Baal, que ele era um dos 72 pilares demoníacos. Ou a gente pode chamar de os 72 demônios de Salomão. Depois que o protagonista acaba se encontrando com essa constelação, o rei demônio Baal, ele fala que no passado Baal era um perseguidor, por causa que ele gostava pra caramba do nosso protagonista, já que ele era forte e tal. Então o protagonista decide aceitar a ajuda do rei demônio. Daí mais pra frente no tutorial, ele acaba descobrindo, na verdade ele revela pra todo mundo, na verdade todo mundo não, eu já tô começando a confundir, que já faz muito tempo que leio esse mangá, né. Enfim, depois que o protagonista termina o tutorial e com os segredos, ele acaba escolhendo uma classe lá, que se chama Mestre das Armas. Mas o que é Mestre das Armas? Bem, o Mestre das Armas é mexer com todas as armas, você ser especialista com espada, machado, lança, arco e tudo mais. Só que aí ele acaba revelando pro administrador que conheceu o Rei Demônio, e por isso ele acaba obtendo uma subclasse, que você pode ser adquirida no nível 20 para ter uma subclasse. E com essa subclasse ele tem o objetivo de se tornar novamente um necromante. E a partir daí começa a sua jornada em busca de vingança para se vingar dos seus antigos colegas e também se encontrar com uns velhos amigos que ele conhecia, que não eram traidores. Bem, esse foi o primeiro mangá, agora vamos pro segundo. Bom pessoal, o segundo mangá da nossa lista é Necromance King of Tales Code. Bem, o que fala sobre esse mangá? O mundo acabou virando um jogo de verdade, na qual todo mundo podia matar monstros e subir de nível. E quando esse jogo se tornou realidade, todo mundo poderia escolher uma classe. Poderia ser uma classe normal, secreta e única, pessoal. E vocês poderiam evoluir rapidamente e se tornarem tão poderosos que poderiam enfrentar qualquer apocalipse. Mas enfim, a nossa história começa numa academia, na qual todo mundo lá estava numa cerimônia para receber a sua classe.
E muitos lá tava lá participando. E o nosso protagonista tava lá entre todo mundo. E ele tava lá calmo, só na dele. Ele é que nem um daqueles anti-heróis. O protagonista é totalmente anti-herói, pessoal. Mas aí quando foi avançando lá uns alunos aí para receber sua classe, alguns estavam recebendo tão comum. Mas aí aparece uma Yafu, na verdade uma mina, ou Yafu, quer que seja. Aqui ela é muito de tsundere, pelo que eu vejo nos capítulos. Daí ela queria mostrar pro nosso prota que quem é o gênio, por causa que ela tá competindo com o nosso prota, por causa que o protagonista acabou sempre ficando em primeiro lugar na escola em todos os anos. E ela decide que tá muito atrás do nosso prota e quer acabar com essa competição para mostrar a ele que é um verdadeiro gênio. Depois que ela entra no altar lá para receber sua classe, ela acaba recebendo o mago elemental, que poderia controlar todos os elementos. Daí ela dá um sorriso na cara do prota para ver se ele poderia ser melhor. Mas aí quando o prota foi entrar no altar, que era a sua vez, acabou tendo uma mudança no clima. E também teve um enorme frio no ar, que na qual todo mundo estava sentindo um frio na espinha. Mas quando eles olharam para os céus lá, eles acabam tendo uma revelação, que na qual saiu um montão de mortos-vivos. E todo mundo ficou chocado. E o nosso prota acaba recebendo uma classe chamada Necromante, que era uma classe única, que na qual o protagonista já sabe que ele é o único necromante da vida neste mundo, porque não haveria outro necromante a não ser ele nesse mundo. Mas todo mundo fala que a classe única é uma classe totalmente lixo, que não tem como evoluir. E todo mundo fala que o prota teve um enorme azar. Só que aí, como uma demonstração pros seniors dele, ele acaba invocando o morto-vivo, que é particularmente assustador para outros alunos. Depois que a cerimônia acaba, o protagonista volta para casa e olha para uma foto de sua família dizendo que conseguiu ter sua classe e poderá ser um jogador e entrar numa academia famosa. Só que daí acaba aparecendo uma nova tela do sistema, dizendo que o protagonista acabou atingindo um requerimento necessário para ele conseguir tipo ter um talento que na qual ele poderia evoluir ainda mais e dobrar os seus atributos. Isso se aplica aos suas invocações, os mortos-vivos. E o protagonista, ó, já ficou rapado. Ele gostou pra caramba. E a partir daí o protagonista vai evoluir constantemente. Como vocês já sabem que todo necromante fica tão forte. Enfim, esse foi o segundo, agora vamos pro terceiro. Esse terceiro aqui é um novo mangá que acabou saindo. O nome do mangá se chama Holy Imperial Grandson is Necromance. Bem, o nosso protagonista... Na verdade, o protagonista não. Pra começar no começo da história, antes de eu falar, porque eu já pulo já logo pra o ponto direto da história. Bom, para começar, existia um príncipe do Império Sagrado que na qual era sempre problemático, e até mesmo o imperador ficou totalmente irritado e mandou o nosso prota para um lugar onde é conhecido como a Terra dos Mortos, onde ele poderia, posso dizer, para repensar sobre os seus erros. Só que daí houve uns rumores aí que o protagonista, na verdade o príncipe, só estava ficando pior. Que na qual ele acabou sendo rejeitado por uma garota e no final acabou cometendo suicídio. Só que de repente ele acabou voltando à vida e como uma nova pessoa, totalmente diferente. E ninguém sabe o que poderia ter acontecido. Alguns dizem que ele foi possuído por um demônio e que o demônio está dentro do seu corpo. Mas ninguém sabe se esses rumores são verdadeiros. Mas aí, a partir daí, começa a verdadeira história. Que o nosso prota tava lá num cemitério conversando com 3 mortos-vivos. E ele revela que era uma pessoa de outro mundo, que estava fazendo um teste beta de um jogo VR que estava saindo. Só que acabou tendo um problema no teste e o protagonista acabou morrendo no final. Só que a classe que ele escolheu no teste beta era a classe Necromante, que na qual ele poderia invocar os mortos. Só que aí tinha mais uma coisinha que ele não sabia. Ele tinha poder divino nele mesmo. E também para acompanhar um sistema. Um necromante com poderes divinos. Aí é uma coisinha totalmente nova para todo mundo. Não tem como um necromante que mexe com magia negra conseguir usar um poder sagrado. Aí é uma coisa bem estranha de se fazer. Mas o protagonista não pretende ser um príncipe totalmente idiota e tal. E ele pretende ter uma vida nova. Mas as coisas não vão sair conforme ele planeja. E vem. Esse foi o terceiro mangá, agora vamos pro quarto. Bom, o quarto da nossa lista é Seoul Stadium Necromance. Bem, o nosso protagonista, ele era um estudante normal no começo. Só que de repente, ele acabou sendo sugado por um portal misterioso e ele acabou parando em um outro mundo.
E lá não tinha mais nada do que monstros. Daí o protagonista passou por um inferno para sobreviver. Mas durante esse percurso ele acabou se tornando um necromante, que acabou formando um enorme exército de mortos-vivos e conquistou quase todo o mundo. E ele era chamado de o Imortal. E quando o protagonista tava lá de boa, ele acabou descobrindo uma maneira de poder voltar para casa. Depois que ele volta para casa, ele acaba descobrindo uma coisa totalmente estranha nesse mundo. Ele não conseguia usar magia, mas quando ele foi para uma estação de trem, ele acaba encontrando monstros. Ele não sabe o que estava acontecendo. E ele percebe que esses monstros eram de fato reais. Então ele acaba matando todos os monstros da dungeon e ele acaba adquirindo o sistema e vindo com a sua classe necromante. Ele não sabe o que está rolando, como é que pode ter monstros na Terra, que isso é totalmente impossível. Mas depois que ele terminou a dungeon, ele saiu para fora da estação de trem. E lá ele acaba recebendo uma visita de um homem dizendo se ele era um caçador. E ele fala e ele diz: o que é um caçador? Daí o homem fica confuso se ele não é um caçador, mas aí ele acaba explicando que um fenômeno estranho aconteceu uns anos atrás, que na qual portais misteriosos abriram nas estações de trens, e através dessas estações de trens e dos portais acabaram saindo monstros, que acabou espalhando caos e destruição. Em meio a esse caos, as pessoas acabaram despertando um poder totalmente sobrenatural, e essas pessoas foram chamadas de caçadores. Eles têm o objetivo de limpar as estações de trens que se tornaram dungeons, para poder trazer ordem ao mundo. E depois o mundo inteiro mudou, que acabou nascendo a Era dos Caçadores. Guildas foram formadas, associações em todos os países e etc. E bom, já que o protagonista ainda não virou um caçador, ele terá que fazer um teste para se tornar um, para poder em sim construir, para conseguir construir sua força e ter seu exército de mortos-vivos. E por aí vai. Esse mangá tá um pouco paralisado um tempo, mas acabou saindo um capítulo recentemente dele. E ainda não cheguei a ler. Mas como demorou bastante para eu conseguir recuperar todos os mangás, eu não sei qual capítulo eu parei. E eu tenho a conclusão de que eu tenho que recomeçar tudo de novo, pessoal. Mas eu ainda sei como é que é esse mangá. Enfim, esse foi o quarto, agora vamos pro último da nossa lista. Bem, pessoal, o último da nossa lista é Solo Necromance. Bem, o que fala sobre esse mangá? O protagonista era um universitário comum, ele estava sempre seguindo a mesma rotina, indo para sua universidade e seguir na boa. Só que de repente alguma coisa estranha acontece. Uma tela de sistema aparece na frente de todos os alunos e do nosso prota, dizendo que eles deveriam escolher uma classe rapidamente em 10 segundos. O prota não sabe o que estava acontecendo, que caso ele não escolhesse uma classe ele já iria morrer. Daí, quando chegou a seleção de classes, que ele tinha que escolher uma profissão, apareceu um montão de cartas lá, com vários desenhos, estrelas e tal, mas de repente o protagonista acaba escolhendo uma carta aleatória e ele recebeu a classe Necromante. Quando o prota terminou de escolher a sua classe e outros alunos escolheram suas classes, armas estranhas apareceram para eles. Mas de repente aparece um monstro e diz que era um Goblin. Daí esse Goblin acabou matando alguns alunos e o prota fala lá para um cara que tá armado para poder matar o bichinho. Só que o cara era tão covarde que nem conseguia sacar sua espada. E além disso que a arma era dele e não iria fazer nada. Mas o prota sem opção pegou uma cadeira e acabou matando o bicho. Daí ele apareceu uma tela do sistema dizendo que ele poderia transformar o Goblin morto em um morto-vivo. Depois que ele realiza essa habilidade, o Goblin que foi morto acabou se tornando em um esqueleto, dizendo que ele estava aguardando suas ordens. Daí apareceu mais uns Goblins e o prota ordena que o Goblin esqueleto mate outros Goblins. Depois que o Goblin esqueleto acaba entrando em combate com os outros Goblins, ele percebe que estava perdendo sua vida. Então o prota decide ajudar o Goblin dando mais umas cadeiradas. Depois que o prota acaba matando os outros Goblins e acaba transformando eles em esqueletos, eles acabam pedindo ajuda no celular, só que não tinha sinal. Mas quando olham pela janela, a cidade estava ficando um caos, estava tudo em chamas e tudo em destruição. E todo mundo não sabe o que está acontecendo, mas o prota fala é como se o apocalipse tivesse chegado. E a partir daí as coisas o prota tentará evoluir e tentará descobrir como é que esse mundo entrou em caos e virou um jogo. Enfim, pessoal, esse foi o último mangá da lista. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa um likeão e na descrição do vídeo vai estar o grupo do Pavilhão dos Otakus, como eu sempre estou escrevendo.
Como eu disse anteriormente, pessoal, esse vídeo é uma recomendação para quem não conhece os mangás de Necromante. Alguns conhecem, outros não. E essa é uma recomendação. E também vai ter uma parte 2, pessoal, que essa parte 2 vai ser lançada em breve. E mais uma coisa, por mais que eu não esteja trazendo as imagens dos mangás aqui, como pode ser, como eu vi nos vídeos anteriores, é uma coisinha que é bem difícil de fazer, por causa que leva um pouco da memória e eu tô fazendo uma coisa bem rápida. Mas enfim, nos próximos vídeos eu vou estar trazendo mostrando os capítulos lá dos mangás e tal, para vocês estarem vendo como é que é a aparência e como é que é o desenho e tal. Enfim, pessoal, vamos fazer o canal chegar a 3.000 inscritos, que é a nossa meta, que falta 200 e pouco pra gente alcançar nos 3.000. E vamos lá, pessoal. E bora lá meter o like. Falou, tchau, fui!